Olá, pois então, meus amigos, posse do Cristiano Zanin, advogado do Lula, no Supremo Tribunal Federal. Tem uma historinha, uma futriquinha de família que eu vou contar aqui para você, tá? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamou que o STF está se metendo em assunto do Legislativo ao querer legislar sobre porte e posse de drogas. O Ministério Público Estadual de São Paulo abriu inquérito para investigar a decisão do governo do estado de dispensar livros didáticos nas escolas públicas para usar material apenas digital. Ideia de Jerico. O Jerico tem nome e sobrenome, né? Nós vamos tratar do nome e do sobrenome. Tarcísio de Freitas. Bom, eu quero agradecer a você que continua aqui nos acompanhando firmemente, sabendo que aqui não tem escravo, nem fã de político, nem adorador de político, da esquerda, da direita, do centro, do governo, da oposição, nada disso. Nós temos uma causa, é defender o cidadão, o pobre cidadão escorchado por uma casta que manda no Estado, nos três poderes do Estado brasileiro. Bom, meus amigos, nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023, o Lula conseguiu ter indicado mais nomes para o Supremo Tribunal Federal do que Getúlio Vargas, que governou na prática 15 anos e depois mais 4, quase 5, quase 20, enquanto que o Lula está aí no seu 12º ano de governo, sem contar os anos em que ele governou com a Dilma no lugar dele, né? Foram um mandato e meio, depois do Temer, que entrou por causa do impeachment. O certo é que o Lula nomeou mais gente para o Supremo do que Getúlio Vargas e demonstrou toda a sua felicidade na posse de Cristiano Zanin, de auxiliar do compadre de Lula, Roberto Teixeira, ao posto máximo do judiciário. O Roberto Teixeira foi quem apresentou o Zanin ao Lula. O Lula era sócio, o Zanin era advogado, o Roberto Teixeira era advogado do Lula e compadre. Estava metido, por exemplo, nas falcatruas denunciadas por Paulo de Tarso Venceslau nas prefeituras do PT, do Jacobitá na época, e de Campinas, de São José dos Campos, de Campinas, Jacobitá e de São José dos Campos, Ângela Guadagnino, e era personagem, então, da primeira denúncia contra o PT, foi feita pelo Paulo de Tarso Venceslau, o Jornal da Tarde, na entrevista do brilhante repórter, que não está mais entre nós, Luiz Zanin. Zanin. Luiz McLuhan. Ok, meus amigos. Agora é o seguinte, o Roberto Teixeira não podia aparecer como advogado do Lula nos processos que o Lula respondeu por corrupção na Operação Lava Jato, dentro do Ministério Público Federal. Não podia. Então o que é que ele fez? Indicou seus sócios no escritório de advogados, a filha e o genro. Evidentemente, gente que movimenta muito dinheiro, aconteceu uma briga familiar e os dois estão rompidos. Resultado, o sogro e compadre não foi convidado para a posse do genro, porque o compadre, né, o nomeou, esteve lá, dirigiu, mas a família não se entende mais. Era essa a fofoca que eu não podia me eximir de contar para você, apesar de ser uma fofoca, né? Outra fofoca é o seguinte, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, criticou o Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa decisão que está sendo tomada lá, e, inclusive tem um voto favorável do Alexandre de Moraes, sobre tráfico de drogas, essa é uma decisão que tem que ser, segundo o senador Rodrigo Pacheco,
presidente do Senado e senador por Minas, do Congresso e não do Judiciário. Uma guerrinha de futriquinha. É, isso aí. Meus amigos, esse assunto é um assunto que eu considero muito grave, viu? O Ministério Público Estadual de São Paulo abriu um inquérito para investigar uma decisão do governo do estado de dispensar livros didáticos nas escolas estaduais para usar apenas material digital. A promotoria deu 10 dias para a Secretaria da Educação se justificar, não com lorotas, conversas, com negacionismo, nada disso. Tem que apresentar razões pedagógicas e financeiras para recusar as obras do Programa Nacional do Livro Didático, em que o Ministério da Educação compra exemplares para todas as escolas do país. Nada substitui o livro. Agora o cara é analfabeto, chega ao governo do estado, nunca deve ter visto um livro na vida, pensa que livro é aqueles pedaços de madeira que os ricaços põem nas estantes para dizer que tem uma biblioteca, né? E aí proíbe comprar livro e substitui tudo pelo computador. Além disso, se tivesse uma pessoa minimamente inteligente ao seu lado, dizia, pelo amor de Deus, as crianças passam o dia inteiro com a cara na tela do computador, estão prejudicando a vista com isso e estão também prejudicando a própria formação. E aí proíbe o livro, cidadão. Pelo amor de Deus. Tomara que o Ministério Público consiga impedir essa insensatez, essa sandice, né? E esse governador aí é cotado para ser candidato a presidente dos bolsonaristas. Falar em bolsonarista, o líder de Bolsonaro, Donald Trump, se declarou inocente de todas as acusações no terceiro processo que responde sobre sua participação como líder espiritual da invasão do Capitólio em 6 de janeiro, quando ele tentou impedir a posse do eleito, daquele que o derrotou nas eleições livres e democráticas da democracia mais antiga do mundo, a democracia americana, dos pais fundadores, o atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. Continuamos tendo notícias da tal Operação Escudo, aquela que até o governador foi obrigado a reconhecer que a Polícia Militar matou 14, até agora, na conta oficial, né? Que está avançando em direção de outras praias do litoral norte de São Paulo, né? A partir de Caraguatatuba, onde 2 policiais foram feridos, ninguém morreu, de quarta para cá. Estamos na quinta, dia 3, de quarta a 2 para cá, ninguém morreu, nem policial, nem bandido, nem inocente, né? E esta tarde eu vi uma entrevista interessante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na qual ele perorou sobre a questão da Amazônia, na certa porque ninguém lá que estava entrevistando se lembrou de que estão batendo recordes de desmatamento na Amazônia, e aí ficou dando lições sobre ecologia e coisa e tal ao André Trigueiro e seus seguidores, né? O Bruno Heller, apontado pelos investigadores da Polícia Federal como o maior devastador da Amazônia já identificado, foi preso em operação da Polícia Federal do Pará. Ponto para o governo Lula, gol da democracia, o ex o protegia, e agora tivemos, além dessa prisão, o confisco de 16 fazendas e de 10 mil cabeças de gado. Eu quero saber se tem algum gado bípede aí, né? Porque não se chama o pessoal da esquerda, não chama o pessoal da direita lá, bolsonarista, de gado, então. Acho que nessas 10 mil cabeças de gado só tem quadrúpede, não tem bípede, né? Agora eu quero usar aqui, para terminar, porque eu vou concluir, garanto a você que eu vou concluir, não passo daqui, a frase maravilhosa da chamada da reportagem do meu amigo Zé Paulo Kupfer, jornalista de economia, trabalhou comigo no Estadão
e que hoje trabalha na UOL. Guerra dos juros entre Lula e Campos Neto acaba em pizza de meio ponto. Depois dessa, o que é que posso dizer, né? Nada! É por isso que eu me despeço, dizendo para você que eu estou aqui direto ao assunto e que estou também me despedindo. Em pé!